E mal eu sabia que essa pequena decisão é que iria mudar tudo no meu percurso profissional. Eu não fui de mãos a abanar, eu fui com a oportunidade, fui com o problema identificado e com todas as soluções planeadas para resolver isso. Então vamos lá para mais um episódio. E agora vamos para o episódio 6, que é o mito do tempo certo. Eu acho que, como eu, toda a gente já deve ter pensado isso muitas, muitas vezes. Eu gostava de fazer isso, eu quero fazer isso, mas ainda não é o tempo certo. Mas eu acho que esperar pelo tempo certo talvez seja uma armadilha. Porque o tempo certo não existe. Há uma frase que diz que a melhor altura para se plantar uma árvore era 25 anos atrás, mas que a segunda melhor altura é hoje. E eu acho que isso é uma daquelas coisas que nós devemos aplicar na nossa vida. Depois de eu ter criado o meu negócio de alojamento local, depois de eu ter expandido o meu negócio de alojamento local, eu tive a necessidade de arranjar pessoas para trabalharem comigo, porque eu já não conseguia fazer tudo sozinho. Eu já tinha vários apartamentos a funcionarem com alojamento local. Eu cheguei ao limite da quantidade de dinheiro que eu poderia fazer sem ter contabilidade organizada. Ou seja, eu precisava de ter um contabilista. E tinha aqui duas opções. Poderia ter contabilidade organizada e continuar a funcionar como empresário em nome individual, ou poderia abrir uma empresa. E depois de analisar todas as opções, eu percebi que o melhor caminho para mim, no meu caso, era abrir uma empresa. Mas houve aqui um senão. Se bem se lembram, na altura que eu estava a fazer o meu negócio de alojamento local, eu ainda era estudante, eu continuava a ser estudante. E eu trabalhava no negócio de alojamento local e estudava a tempo inteiro. E não era uma dinâmica fácil, mas era a minha realidade. Eu estava a fazer o meu curso de engenharia civil. E na altura de abrir a empresa, eu pensei, bem, deixa-me tentar tratar aqui do futuro. Se eu já vou abrir uma empresa e eu estou a fazer o meu curso de engenharia civil, ao invés de abrir a empresa só para alojamento local, eu poderia abrir uma empresa que esteja habilitada a funcionar no mundo da construção. E daqui a 2 aninhos, quando eu terminar o meu curso, eu já posso atuar no mundo da construção porque eu já tenho uma empresa que já teve faturação, que já tem algum histórico e que se calhar iria abrir-me portas. Se calhar essa decisão iria abrir-me portas, iria-me pôr-me numa posição melhor quando eu decidisse começar a atuar ou quando eu tivesse a possibilidade de começar a atuar no mundo da construção. E mal eu sabia que essa pequena decisão é que iria mudar tudo no meu percurso profissional. Eu noutro vídeo falei sobre o exercício de olhar para as coisas que estão à nossa volta. Eu toquei um bocadinho de assunto, mas não fiz esse exercício convosco. Para quem nunca ouviu esse exercício, convido-vos a participar. Vamos lá tentar fazer o exercício. E o exercício é: olhem à vossa volta, para o quarto onde vocês estão, e procurem todas as coisas vermelhas que vocês conseguirem identificar agora nos próximos segundos. Eu dou-vos um tempinho, vai, podem começar agora e olhem para todas as coisas vermelhas que vocês conseguem identificar dentro do vosso espaço. Agora parem e fechem os olhos. Agora, de olhos fechados, digam-me todas as coisas castanhas que têm dentro da sala. E se calhar a verdade é que vocês podem até ver uma ou duas, mas talvez não se lembram de todas. E eu acho que essa analogia é perfeita para a vida, para os negócios, para as oportunidades. Que é, quando nós estamos muito focados numa cor, numa situação, nós estamos completamente distraídos para tudo o resto que se passa à nossa volta. E quando eu tomei aquela pequena decisão de preparar-me para o futuro e abrir já
uma empresa de construção. O que eu não sabia é que não era um futuro distante de 2 anos, era um futuro imediato. Porquê? Porque eu abri a porta da minha mente para procurar as coisas castanhas. A partir daquele momento, tudo o que eu via ou o que eu via relativamente à construção já chamava mais atenção. Eu estava mais atento, porque afinal eu tinha uma empresa que estava habilitada a funcionar também no mundo da construção. E isso aconteceu por consequência dessa decisão. E no momento em que a primeira oportunidade apareceu, eu fui atrás dela e agarrei-a com duas mãos. Nessa fase, houve um amigo meu, que era agente imobiliário, que veio ter comigo e disse-me que tinha um imóvel super interessante, que não tinha a possibilidade de ser financiado pelo banco porque estava num estado degradado, mas que estava a muito bom preço. E ele perguntou-me se eu conhecia alguém dentro dos meus contactos, dentro da minha rede, que tivesse interessado em investir naquele imóvel, em comprar, em remodelar para depois ficar com o imóvel ou para vender. E eu respondi-lhe que iria procurar alguém. Eu disse, ok, deixa-me ver se eu consigo encontrar alguém que tenha interesse nisso. Aquilo realmente era um ótimo negócio. Mas se é tão bom negócio, por que é que eu estou à procura de outra pessoa para o fazer e não sou eu a fazer esse negócio? E claro que a resposta óbvia, que era para mim e é para qualquer um nessa posição, é porque tu não tens dinheiro. Tu não tens dinheiro para comprar o imóvel. Tu não tens dinheiro para fazer as obras. Como é que tu farias isso? E foi aí que houve mais uma mudança de perspectiva e uma mudança de paradigma. Porque ao invés de procurar um investidor para o imóvel, eu decidi procurar um investidor para mim. Todo o meu trabalho começou muito antes de eu comprar um imóvel. Porque a partir daí eu decidi que eu queria aquele negócio para mim. E a falta de dinheiro era só mais um dos problemas que eu tinha que resolver no meu negócio. E o primeiro passo foi: eu tentei negociar o melhor preço para o imóvel. Foi uma das coisas que eu fiz. Por outro lado, eu fiz uma lista de tudo o que era necessário para remodelar o imóvel. Fiz uma lista dos materiais que eram necessários, dos trabalhos que eram necessários e uma estimativa de custos. Então, eu já estava a trabalhar naquele projeto sem ter comprado o imóvel. E quando eu fui falar com pessoas que eu conhecia, quando eu fui à procura de investidores, eu já fui com um plano concreto na mão. Olha, eu tenho este imóvel, o custo de aquisição é este, é necessário fazer X, Y e Z. E a estimativa de custos é esta, a estimativa de tempo é esta. Terias interesse em fazer esse tipo de negócio? Eu não fui de mãos a abanar. Eu fui com a oportunidade, fui com o problema identificado e com todas as soluções planeadas para resolver isso. E eu pus o negócio nos seguintes termos: eu preciso de um investidor com capacidade financeira para a aquisição do imóvel e para financiamento das obras. Eu tenho uma empresa de construção, vou tratar da gestão da obra, vou contratar todo o pessoal para fazer a obra e não vou ganhar um tostão durante a obra. Depois de estar tudo feito, depois de estar tudo terminado, nós vendemos o imóvel, todo o capital gasto pelo cliente volta para o cliente e aí sim o lucro é dividido 50-50. Então, para além de ter o plano feito, o modelo de negócios que eu estava a propor para já dava o imóvel como garantia para o cliente e por outro lado eu estava a diminuir consideravelmente o risco do investidor. Eu estava a assumir a responsabilidade de gestão e a responsabilidade dos trabalhos e não ia ganhar um tostão a não ser que o investidor ganhasse primeiro.
E foi assim que eu consegui o meu primeiro investidor. E eu falei com algumas pessoas, não tinham interesse no investimento, mas eventualmente eu encontrei alguém que estava interessado. Então, através da pessoa do meu círculo, através de um plano concreto e assumindo a responsabilidade do projeto e diminuindo consideravelmente o risco para o investidor, eu consegui transmitir confiança suficiente para que aquela pessoa avançasse para aquele negócio comigo. E tudo isso veio daquela pequenina porta que eu deixei aberta quando decidi abrir também empresa de construção, ao invés de só uma empresa de gestão de alojamento local. Fazendo uma retrospectiva da situação, se calhar o tempo certo para abrir a empresa de construção era depois de eu terminar o meu curso. Era engenheiro civil, teria o meu diploma, por que abrir antes? O tempo certo fui eu que o fiz. Eu decidi preparar-me para o futuro sem perceber que eu estava a mudar já naquele momento o meu presente. Porque as condições que eu queria preparar eram financeiras, eram legais, era de movimentação, era de estrutura, era de empresa. E a condição mais importante que eu preparei, sem saber ou sem querer, foi a minha mente. Eu abri dentro da mente a possibilidade de fazer as coisas. Existe aqui algo que nós às vezes não pensamos. As portas só se abrem quando tu estás à frente delas. Se tu estiveres em casa no sofá, até pode abrir a porta, mas tu não sabes. Então, se tu não estavas lá e tu não sabes, a porta não abriu. Efetivamente, para ti, não abriu. Então, o objetivo aqui é esse: é sairmos do sofá, sairmos do conforto e tentarmos bater as portas. Estarmos preparados para quando as oportunidades aparecem. Estarmos treinados para ver mais do que aquilo que nós somos. Isso é algo que eu apliquei na minha vida naquela altura e é algo que eu continuo a aplicar todos os santos dias. E o exercício de olhar para as coisas em retrospectiva é ótimo. Eu consigo perceber tudo o que eu fiz de bom e tudo o que eu poderia ter feito melhor. E com essa análise, eu estou a criar um plano para o meu futuro. O momento certo é uma desculpa sofisticada. Tu não precisas de estar pronto, tu tens que estar presente e preparado para evoluir, preparado para melhorar, preparado para aprender e preparado para fazer acontecer.